A ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, disse a democratas da Califórnia que o presidente Joe Biden está próximo de abandonar a candidatura nas eleições de novembro. E sobre essas movimentações nessas eleições lá nos Estados Unidos, nós conversamos agora com o professor e especialista em relações internacionais, Guilherme Câmara Meirelles. Professor, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, um abraço a vocês e aos ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigada. Professor, sem um apoio de Nancy Pelosi, sem um apoio efetivo de Barack Obama, ex-presidente, nós falamos no começo da edição de hoje que ele está preocupado com as chances cada vez menores dos democratas conseguirem se manter no poder, na Casa Branca, e pediu para que talvez seja o momento de Biden reconsiderar essa candidatura. Doadores das campanhas democratas recuando, ou pelo menos direcionando esse financiamento só para os parlamentares, sem apoiar essa campanha presidencial. Não há muita alternativa para Biden. Mas nesse momento de fortalecimento de Trump, substituí-lo vai ter algum efeito prático? Então, ainda é muito cedo para se falar isso, mas a questão que se coloca é que sem dinheiro é praticamente impossível se fazer uma campanha, isso em qualquer país do mundo, principalmente num país do tamanho dos Estados Unidos, onde requer muito recurso para que os candidatos possam viajar por todos os estados, mais de 50 estados, para fazer as suas campanhas. Mas o que chama atenção nisso que você me pergunta é que, de acordo com o que vem saindo em jornais americanos, como o Washington Post ou o New York Times, isso está cada vez mais próximo mesmo, até por causa de pressão de grandes antigos aliados deles, de pressões de grandes antigos aliados, como a Nancy Pelosi ou como o próprio Barack Obama, como a própria Michelle Obama também, que é uma pessoa muito popular entre os democratas, mas tudo se encaminha para que ele desista mesmo. Até a gente ver as imagens recentes, ele aparentemente está cada vez mais frágil de saúde, o que impede que ele consiga mesmo fazer uma campanha mais robusta, né? Porque a gente está falando o seguinte, ele está lidando contra um bilionário com montantes enormes de dinheiro, então ele precisa ter uma certa disposição para conseguir colocar essa campanha para frente, viajar a todos esses estados. Inclusive, a gente vê nas últimas pesquisas que ele segue atrás do Donald Trump, o Biden segue atrás do Donald Trump, claro que ainda tecnicamente empatado em alguns estados, como acontece recentemente nos Estados Unidos. Há muito tempo que não se tem uma eleição onde um candidato tem certa folga na corrida eleitoral. Nesse caso, a gente vê que eles continuam tecnicamente empatados. Então, isso requer um esforço muito grande do candidato para ele conseguir, literalmente, voto a voto, tirar essa diferença. Então, com esses apoios cada vez mais minguando, dificilmente ele consiga manter esse apoio à candidatura dele, sim. Agora, professor, nós, na mesma medida em que vemos ser intensificada a informação de que ele vai desistir, de que ele tende a desistir, acompanhamos o nome da vice Kamala Harris ser, nesse momento pelo menos, o primeiro colocado nas bolsas de apostas. É um nome viável na avaliação do senhor? Muita gente diz que ela teve um desempenho menos qualificado do que você imaginava, muito modesto como vice-presidente. O senhor concorda com isso? Ela é uma candidata forte, pode reverter essa vantagem que é tênue, segundo a pesquisa divulgada essa semana que Donald Trump tem. Qual é a sua avaliação? Então, a Kamala Harris a gente pode chamar de um certo enigma, né? Porque na campanha de 2020, ela foi colocada até como a possível sucessora do Biden já em 2024. Porque ela tem um perfil que interessa, né, que dialoga com grandes setores da sociedade dos Estados Unidos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Ela é filha de jamaicano e de uma indiana, o que significa que ela dialoga bastante com a população hispânica, né, com a população latina, né, que predomina, por exemplo, na Flórida, e ao mesmo tempo ela dialoga bastante com a população asiática, que predomina bastante ali na região do norte da Califórnia, como São Francisco, essas cidades, ou o estado de Nevada, que é um estado que tem muitos asiáticos, é um estado que é o chamado estado pêndulo, né, que é aquele estado que nem sempre vai com democrata, nem sempre vai com republicano, depende do ano. Só que, de fato, ela teve muito abaixo do esperado, porque ela tinha um discurso, por exemplo, pró-meio ambiente, um discurso de defesa da imigração, e nesses últimos 4 anos a gente não viu
qualquer ação mais efetiva dela nesse sentido. Ela, em muitos momentos, até sumiu como vice do Biden. E outra coisa, nos Estados Unidos, o vice ele tem um papel muito mais importante do que no Brasil em termos eleitorais. Porque a gente, pegando aqui o passado recente, por exemplo, o George Bush pai era vice do Ronald Reagan, e ele foi o candidato republicano e foi eleito. O Al Gore foi vice do Bill Clinton, foi o candidato e perdeu. O próprio Joe Biden era vice do Obama e foi eleito. Então, o vice lá tem sempre uma preferência muito grande em relação, por exemplo, ao que a gente vê no Brasil. Um exemplo, aqui o Fernando Henrique Cardoso foi presidente por 8 anos e pouca gente se lembra quem foi o vice dele. Né? E apesar disso, a Kamala Harris ela ainda é muito impopular. Isso que chama atenção. Ela foi alçada a esse posto de uma maneira como se ela fosse a sucessora do Biden já para 2024, até pela idade do Biden, só que ela é impopular ainda. Pouca gente conhece, tanto que se ventila até o nome de outras pessoas no lugar dela, embora ela tenha essa preferência como vice. Mas, por exemplo, o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, ou a governadora de Michigan, a Gretchen Whitmer, eles são outras opções de candidatos em que algumas pesquisas os colocam até na frente da Kamala Harris como possível segundo voto em caso de desistência do Trump. Porém, o que eu acredito? Com a desistência dele, iminente, cada vez mais próxima, tudo indica que vai ser ela sim a candidata e ela vai ter que correr atrás nesses poucos meses que a gente está falando a eleição é no começo de novembro. Ela vai ter que correr atrás não só da busca por se firmar entre os democratas, mas também para buscar votos entre os candidatos indecisos, já que ela é uma pessoa impopular, sim. Vamos seguir acompanhando. Muito obrigada pela participação. Falamos como especialista em relações internacionais, Guilherme Câmara Meirelles. Bom fim de semana, bom dia. Para vocês também, um abraço.